Hello, hello! Bem-vindo a mais uma aula. Nas últimas aulas, nós falamos sobre presente, passado e futuro. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo. Então, já pegue papel e caneta e bora começar. Aqui nós temos os verbos que vamos trabalhar nessa aula. São diferentes das aulas anteriores. Então, vamos praticar a pronúncia. Eu falo e você repete. Work, worked, worked. O que significa work? Trabalhar, perfeito. Trabalhar. Só que o work, além de significar trabalhar, ele também vai significar funcionar. Então, quando a gente fala de um objeto funcionando, um relógio funcionando, um rádio funcionando, a gente fala work. Então, trabalhar ou funcionar. Próximo. Do, did, done. A gente viu o do como auxiliar do presente, certo? Aqui a gente está vendo ele como um verbo, e como verbo, ele significa fazer. Vamos para o próximo. Se, só, sim. O que é se? Ver. Perfeito. Então já anota aí para a gente poder continuar. Vou apagar, apagando. Apaguei. Se precisar, pausa o vídeo aí para conseguir fazer as anotações. Vamos continuar. Aqui nós temos os nossos auxiliares, né? Do e das que são presente. Qual que é a diferença de do para das? Isso, das eu vou usar para he, she, it. Perfeito. Temos o did, que é passado, e o will, que é futuro. Perfeito. E aqui nós temos os nossos pronomes. Vamos relembrar? Vou colocar aqui e a gente vai falar sobre eles. Temos aqui, ó, I, que significa eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela, para animais e objetos. We, nós. You, vocês. Perfeito. Então, you singular e you plural. Você, vocês. Mesma escrita, mesma pronúncia. E por último, they. Significa eles ou elas. Então, tudo que for plural, eles ou elas, eu vou usar o they. Tudo bem? Perfeito. Vou apagar aqui. Então, vamos começar revisando usando o presente. Vou colocar aqui uma frase para a gente começar. Primeira frase. Ela trabalha em uma escola. Como que eu falo ela? She. Perfeito. E o verbo trabalhar, como que é? Work. Perfeito. Quando eu falo em uma escola, eu falo assim, ó, at a ou at a school, escola. Só que tem um detalhe na nossa frase. O que que tá faltando? Você consegue identificar? Perfeito. A gente precisa colocar um S aqui no work. Por quê? Porque a gente está falando de she. Lembra? A gente coloca S no final do nosso verbo quando a frase for terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it.
afirmação e presente. Tendo essas duas coisas, essas três coisas, eu coloco o S no final do meu verbo. Faltou uma dessas coisas, eu não coloco S. Tudo bem? Então, vamos ler como ficou. She works at a school. She works at a school. Perfect. E como que eu nego? Ela não trabalha em uma escola. Como que eu posso negar isso? Ela, eu já sei que é she. Para fazer a minha negativa, eu vou precisar usar o meu auxiliar mais o not, que é a negativa. Qual que é o auxiliar que eu vou usar para she? Does, perfeito. Então, does not, que abreviado fica? Como que a gente fala mesmo? Doesn't. Perfeito. Então, she doesn't. E como que é trabalhar? Work at a school. Perfeito. Perfeito. Então, vamos ler como ficou tudo? She doesn't work at a school. Perfeito. E como que eu pergunto? Ela trabalha em uma escola? Como que eu pergunto? Para fazer perguntas, a gente coloca quem primeiro? O auxiliar, perfeito, que aqui é o does. Então, does, aí vem o sujeito, she, e o restante da minha frase. Work at a school. Então, quando eu faço perguntas, o meu auxiliar vem no começo, antes do meu sujeito, tá bom? Só que lembrando que isso só acontece no na gramática, no mundo colorido, lindo, cor-de-rosa. Porque no dia a dia a gente pode encontrar pessoas que não vão colocar o auxiliar antes do sujeito para fazer a pergunta. Elas vão perguntar direto: She works at a school? Elas vão perguntar diretão, sem colocar auxiliar no começo. Tudo bem? E não tem problema nisso, é a forma que a gente fala no dia a dia, tá? Mas gramaticalmente correto, lindo, maravilhoso é desse jeito. Então a gente precisa aprender também a forma correta de se falar, ok? Vou apagar para a gente ir para a próxima frase. Vamos fazer mais uma frase. Eu faço a lição de casa todos os dias. Eu faço a lição de casa todos os dias. Como que eu falo eu? Ai, perfeito. E o verbo fazer, que nós vimos agora há pouco, como que é? Do, perfeito. Lição de casa, eu falo homework. Para eu falar assim, a lição de casa, eu falo assim, ó, do the homework. Essa palavrinha aqui, ó, esse THE, a gente pronuncia de duas formas. Primeira, the, segunda, the. Quando eu falar ela com som de the, eu tô dando ênfase para minha frase, tá? Então, se eu quero falar de uma forma normal, eu falo I do the homework. Tudo bem? Eu faço a lição de casa. Todos os dias, nós já vimos isso antes. Como que eu falo? Every day. Perfeito. Então, vamos ler como ficou? I do the homework every day. Perfeito. Então, aqui temos a afirmativa. E como que eu nego? Eu não faço a lição de casa todos os dias. Eu não faço a lição de casa todos os dias. Como que eu faço essa frase? Como que eu falo eu? Ai, perfeito. E a negativa, como que eu faço?
Isso aí, eu vou usar o do e o not. Perfeito. Que abreviado do not fica don't. Perfeito. E aí, como que eu faço o resto? Do the homework every day. Perfeito. Então, ó, vamos ler como ficou. I do not do the homework every day. Sua vez? Isso. Ou abreviado. I don't do the homework every day. Perfeito. Então, aqui você pode ver o do como auxiliar, para a gente fazer a nossa negativa, e ele como verbo fazer. Tudo bem? Como que eu vou saber se está usando como auxiliar, se está usando como verbo? Tudo é contexto, tá? Então você vai saber, você vai conseguir identificar se a pessoa está usando ele como um auxiliar ou se está usando como o verbo. Tudo pelo contexto. Vamos fazer uma pergunta? Vamos fazer uma pergunta. Eu faço a lição de casa todos os dias? E aí, será que eu faço? Vamos lá. Quando eu faço uma pergunta, quem vem primeiro? O meu sujeito ou o meu auxiliar? O auxiliar, perfeito. Então, do I, e aí o restante da frase normalmente. Do I do, fazer, né? The homework every day. Do I do the homework every day? Sua vez? Perfeito. Então, eu faço a lição de casa todos os dias? Tudo bem aqui? Então, anote, pause o vídeo se precisar, porque eu vou apagar. Vimos aqui presente. Agora nós vamos falar do passado. Vamos pegar essas mesmas frases e passá-las para o passado, ok? Vamos lá. Ela trabalhou em uma escola. Ela trabalhou em uma escola. Como que eu falo ela? She. Perfeito. Trabalhou. Como que é o verbo trabalhou? A gente viu no começo da aula. Worked. Perfeito. Então, o meu verbo já vai para o passado, né? She worked, né, em uma escola at a school. She worked at a school. Então, ela trabalhou em uma escola. Perfeito. Lembrando aqui, ó, que eu não preciso colocar o meu auxiliar numa frase afirmativa, tá bom? Isso vale para o presente e para o passado. Porque se eu colocar o meu auxiliar na frase afirmativa, eu vou estar dando ênfase para a frase. E eu não quero ficar falando sempre com ênfase. Então, eu não preciso colocar. O meu verbo sozinho já indica para mim se a frase está no presente ou se a frase está no passado. Mas, caso eu esqueça como é o verbo do passado, eu posso usar o meu auxiliar na afirmativa como um quebra-galho, tudo bem? Então, caso eu esqueça como que é o verbo no passado, eu posso colocar o did na afirmativa como um quebra-galho, tá? Suponhamos que ali eu esqueci o passado de work. Eu coloco lá, she did work. Isso serve como um quebra-galho, tá? Eu não posso usar sempre, porque senão eu vou estar sempre dando ênfase na frase e não faz sentido a gente estar sempre dando ênfase falando dessa forma, né? Então, eu preciso estudar os verbos para eu não precisar recorrer toda vez para usar o auxiliar na afirmativa. Tudo bem?
Então, vamos manter aqui, ó. She worked at a school. Perfeito. E agora, como que eu nego? Ela não trabalhou em uma escola. She. E aí, quem é o meu auxiliar do passado? Did. Mais a negativa not, né? E a frase normal. Work at a school. She did not work at a school. Eu consigo abreviar esse did not para didn't. Perfeito. Então fica She didn't work at a school. Ok? E como que eu pergunto? Ela trabalhou em uma escola? Aí vem quem primeiro? Did. Did she work at the school? Ela trabalhou na escola? Se did she work at the school? Perfeito. Vou apagar, apagando, apaguei. Vamos para a próxima frase. Eu fiz a lição de casa todos os dias. Eu fiz a lição de casa todos os dias. Como que eu falo eu? I. Como que é o verbo fazer? A gente viu que é do. E qual que é o passado de do? Did. Perfeito. I did. E como que eu falo a lição de casa? The homework. Perfeito. The homework. Todos os dias? Every day. Perfeito. I did the homework every day. Perfeito. E como que eu nego? Eu não fiz a lição de casa todos os dias. Como que eu nego isso? Eu, I. Perfeito. Como que eu faço essa negativa? O meu auxiliar do passado mais o not. Perfeito. Que abreviado fica? Didn't. I didn't. Aqui, ó, eu vou precisar colocar o do, tá? Então, o did, ele aqui tá como meu auxiliar para poder indicar para mim que essa frase está acontecendo no passado, que tem uma negativa com o not, tá bom? E o do aqui tá fazendo o papel do meu verbo, tá? Então, o did indica para mim que isso aqui está acontecendo no passado. Então, I didn't do the homework every day. I didn't do the homework every day. Tudo bem? Perfeito. Então, recapitulando, esse did aqui é o meu auxiliar do passado para eu poder fazer a minha negativa com o not, eu preciso dele, tá? E o do aqui estava fazendo o papel do meu verbo. Então, o did indica para mim que essa frase é no passado. Como que eu pergunto? Eu fiz a lição de casa todos os dias? Para eu fazer pergunta, quem vem primeiro? Did, perfeito. Did I? E aí, novamente acontece aqui. O did indica passado, ele é o meu auxiliar. E aqui o do, como meu verbo, né? Então, did I do the homework every day? Vamos recapitular aqui. Na primeira frase da afirmativa, o did é o meu verbo, fiz, fez, é o passado de fazer. Tudo bem? Ele já está no passado aqui bonitinho na minha frase.
Não preciso colocar nenhuma outra coisa para indicar que essa frase está acontecendo no passado. Tudo bem? O meu verbo sozinho já indica para mim que está no passado. Na negativa, para fazer a negativa, eu preciso utilizar o auxiliar did, mas mais o not, que fica did not ou didn't. É o auxiliar mais a negativa. Isso, eles vão indicar para mim que essa frase está acontecendo no passado, enquanto o meu verbo fica na forma normal do infinitivo dele. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer para a interrogativa. O did, meu auxiliar, que vai indicar para mim que essa pergunta está acontecendo no passado. Essa frase é do passado. Tudo bem? E aí o meu verbo fica na forma normal dele, na forma do infinitivo, ok? Tranquilo até aqui? Então, anote direitinho. Vou apagar. Então, vamos falar agora do futuro. Então, no futuro, ela trabalhará numa escola. Ela trabalhará numa escola. Ou ela vai trabalhar numa escola. Como que eu falo ela? She. Perfeito. Quem que eu uso para indicar futuro? Qual auxiliar mesmo? Will, perfeito. Então, o will aqui indica para mim futuro. She will, como quer trabalhar? Work, perfeito. She will work at a school. Ela trabalhará, ela vai trabalhar. Então, she will work, ok? O will ali é obrigatório estar na nossa frase aqui do futuro. Ele que vai indicar para gente como falar no futuro, ok? E agora, como que eu nego? Ela não trabalhará, ela não vai trabalhar numa escola. She, como que eu faço essa negativa? Isso aí. Will not. Só que como que eu abrevio will not? Pode olhar suas anotações. Won't, won't. She won't. E a frase normalmente: work at a school. She won't work at a school. Ok? E como que eu pergunto? Ela vai trabalhar? Ela trabalhará numa escola? Quem vem primeiro? Auxiliar o sujeito? Auxiliar, perfeito. E o sujeito quem é? She, perfeito. Will she work at school? Então, eu faço essa inversão aqui para poder fazer a minha pergunta. Mais uma vez, lembrando que isso aqui na gramática linda. No dia a dia, a gente pode encontrar pessoas que não vão inverter para fazer pergunta, elas vão perguntar direto, sem colocar o will no começo. Tudo bem? Então, bora continuar. Vamos fazer a próxima frase. Eu farei, eu vou fazer, eu farei, eu vou fazer a lição de casa todos os dias. Eu vou fazer, eu farei a lição de casa todos os dias. Quem é eu? Ai, perfeito. Quem indica para mim futuro? Well, perfeito. Como que é o verbo fazer? Do. Isso aí. A lição de casa. The homework.
Todos os dias? Every day. Perfeito. Então, essa é a nossa frase. I will do the homework every day. Perfeito. E como que eu nego? Eu não vou fazer a lição de casa todos os dias. Eu não vou fazer a lição de casa todos os dias. Como que eu posso fazer essa frase? Ai, perfeito. A minha negativa no futuro fica will not, que abreviado é won't. Perfeito. Fazer a lição de casa todos os dias. Do the homework every day. I will not do the homework every day. Sua vez? Ou então, I won't do the homework every day. Perfeito. E como que eu pergunto? Eu vou fazer, eu farei a lição de casa todos os dias? Eu vou fazer a lição de casa todos os dias? Quem vem primeiro para fazer essa pergunta? Will, perfeito. Will I do, né? O do fazer the homework every day. Então, o eu, meu auxiliar do futuro, aqui no comecinho, eu, que sou o sujeito, e do, que é o meu verbo fazer. Tudo bem? Aqui temos mais uma frase. Então, vamos praticar a pronúncia de todas elas, ó. I will do the homework every day. Sua vez. Negativa. I won't do the homework every day. E a interrogativa. Will I do the homework every day? Perfeito. Vou apagar. Apagando. Apaguei. Hoje nós fizemos a nossa revisão dos tempos verbais presente, passado e futuro. Praticamos com frases, né, nesses três tempos. E agora, como que você deve estudar? Eu sempre falo para revisar e vou continuar falando para revisar. Porque quando a gente faz as nossas anotações e a gente revisa, a gente mantém fresco na nossa mente, na nossa memória, o que a gente aprendeu. Então, continue revisando, no máximo amanhã. Se você não tiver tempo para fazer isso hoje, no máximo amanhã. Pegue o conteúdo e revise. Se precisar assistir o vídeo de novo, assiste o vídeo de novo para você poder tirar suas dúvidas e entender um pouco melhor, tá bom? Mas não deixe de revisar, não deixe de fazer as suas anotações, tudo bem? Então é isso por hoje. Thank you so much. Já aproveita e deixa aquele like e já compartilha com quem você sabe que precisa aprender inglês junto com você, ok? Thank you so much. See you. Bye.